Olá, nós estamos aqui no primeiro quadro Eu Vivo de Dança e para esse primeiro quadro eu tenho a presença do ilustríssimo Jailton Alves, uma pessoa de história na cidade de Itabuna, né? Natural dessa cidade, graduado em letras pela UESC, especialista em leitura e produção textual e africanidade e história da cultura africana, mestre e doutor em educação, estudante de Direito da FTC de Itabuna, ator, poeta e bailarino, e faz parte também do Movimento Negro Unificado. Muito obrigada, Jailton, pela sua presença nesse quadro. E queria que você começasse contando um pouco da sua carreira enquanto professor. Enquanto Professor. professor, bem, você está ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Na verdade, eu sou técnico em alimentos também. Eu fiz o técnico de alimentos na Emarc, aí comecei a trabalhar no laboratório, depois eu fiz o curso de letras na UESC, e depois um dia o professor Rui Povas me perguntou: como que você é químico, trabalha em laboratório e faz o curso de letras? Não combina. Aí um dia, aí ele falou: você tem que ser professor. Um dia eu cheguei na sala de aula na faculdade, ainda era aluno dele e disse: professor, saí da Nestlé, eu agora vou ser professor. Ele enlouqueceu. Pense no surto que a criatura deu. Pelo amor de Deus, eu não mandei você sair do emprego, eu não mandei você sair da Nestlé. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí eu disse: o senhor disse que o curso de letras não combinava com o trabalho que eu fazia. E aí eu saí da Nestlé, ele: meu Deus, surtou. Rui Povas surtou. Aí fui ser professor, comecei do zero, porque eu ainda era uma pessoa desconhecida, mas eu recebi o convite através de uma amiga que me indicou, que hoje ela é minha colega da UESC, ela é coordenadora do curso de Direito hoje da FTC, ela trabalhava numa escola e saiu para ir para o... só ficar na UESC, falou: Jai, me apresentou lá no colégio comercial e fui ficando. Nessa época eu ainda trabalhava numa fábrica, tinha saído da Nestlé, depois eu fui trabalhar na Joanes, aí, e fiquei de dia na Joanes, de noite na escola, no colégio comercial. Mas a educação, Tama, ela é um vício. Ela vai tomando conta de você, ela vai tomando teu corpo, tua alma, teu espírito. Aí eu larguei de vez tudo e fiquei só sendo professor. Daí eu fui para o Divina Providência, depois Coped, depois fiz concurso no Estado, fiquei no José Brandão, aí fiquei na escola pública, na escola privada, Galileu, depois veio o ESC, depois FTC, agora estou aposentado pelo Estado, pelo ESC, eu estou aposentado pelo Estado, e agora só sou professor na FTC e também sou estudante. Minha carreira de educação foi isso aí, foi uma escolha. Eu quis ser professor e sou apaixonado pela profissão. Lindo. Muito lindo isso. Nesse tema, né? Ensino de dança e arte nas escolas de Itabuna. Estou fazendo uma pesquisa do 5º semestre de dança da UFBA-EAD e pesquisando aqui nas escolas de Itabuna, as escolas dos anos iniciais do ensino infantil não tem componente específico de arte e nem de dança. E geralmente é um professor para várias matérias, né? E aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido para você: por que a maioria das escolas municipais de Itabuna não tem artes no PPP e muitas vezes nem professor formado na área em uma cidade com uma infinidade de artistas e também prevê esse ensino na BNCC? Na verdade, Tâmara, eu não sei, eu não conheço o projeto pedagógico plurianual do município, porque eu não sou funcionário do município, mas eu posso falar do Estado, onde eu trabalhei a vida inteira, 35 anos, saí agora. E, assim, na verdade, no projeto
nos projetos pedagógicos da escola, a arte é contemplada, mas praticamente fica no papel. Por que praticamente fica no papel? Primeiro, pela incapacidade das pessoas e das escolas em acreditarem em arte. Não existe uma política pública preparada para acolher, no projeto pedagógico, o ensino de arte e educação como bases para uma educação transformadora. Essa é a realidade. Quando acontece um evento de artes como teatro, poesia, música, dança, literatura, são, em alguns casos, espaços, em alguns espaços, em algumas escolas, principalmente particulares, algumas, e em algumas escolas públicas, quando os professores, alguns de artes, conseguem fazer esse trabalho. Mas não existe uma política pública séria para que contrate artista, para que seja o professor de artes, para que seja o dançarino formado, o ator formado, o diretor de teatro formado, para que contemple nessas disciplinas esses professores. Então, fica como nas escolas? As escolas pegam as pessoas não capacitadas, não formadas na área, para tapar buracos. Na vida inteira, eu vi isso na escola. Então, pega-se professores de outras áreas para tapar buraco, para completar carga horária, como se artes fosse só tapa-buraco. E as pessoas esquecem, as políticas públicas esquecem que arte é o caminho para tudo. Se não trabalharmos a emoção do ser humano, esse ser humano que já é bicho, que nós somos bicho por essência, a gente se animaliza muito mais ainda. Arte é a saída. Trabalhar a emoção é a saída. E, infelizmente, nos espaços públicos, eu passei 35 anos dentro de sala de aula, no ensino médio, no ensino superior, e não vejo a escola pública, não vejo uma política pública que priorize a arte como ensino e aprendizagem. Não vejo. Aí você fala assim, mas Jailton, mas o que faz você continuar? O que fez eu continuar, o que me faz continuar é acreditar. Se nós pararmos, eles nos vencem. Exatamente. No ano de 2016, a presidenta Dilma, né, lançou a lei do ensino de dança nas escolas. E diante dessa questão, né, das artes, nós também vemos com a dança, né? A dança trabalhada de formas esporádicas dentro das escolas, como datas comemorativas, né? Na sua visão, o que é que falta para que o ensino de dança entre como um ensino curricular de verdade nas escolas de Itabuna? As escolas esquecem, as famílias esquecem que a dança, enquanto ciência das emoções, enquanto arte, ela é transformadora. O grande filósofo Nietzsche dizia que um dia sem dança é um dia morto. E é. O nosso corpo é formado pela dança. O coração pulsa, o sangue corre dentro das veias, o pulmão se movimenta, o movimento de inspirar e expirar, o nosso corpo se movimenta. Se a gente para, se a gente fica estático, a gente morre, a gente atrofia. Infelizmente, a sociedade não está preparada ainda, em pleno século XXI, não está preparada para entender que a saída da humanidade é arte, é dança, é poesia, é música, é teatro e quaisquer outras formas e representações culturais. Porque se a gente não preparar o homem para as emoções, se a gente não preparar o animal, o homem, o bicho homem, para compreender e entender que o outro sou eu e que esse outro humano, ele vai se humanizar através da arte, isso não vai mudar. E as escolas, enquanto priorizam a matemática, a língua portuguesa, outras áreas da ciência, esquece a arte, porque pensa que a arte é um apêndice. E esquece que todas as ciências vieram das artes. Das artes, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, todas as outras ciências vieram das artes. Tanto que todos os filósofos da antiguidade, todos
Todos os filósofos da antiguidade começaram pelas artes. A natureza, estudar a arte, estudar o fogo, a terra, a água, o ar, o movimento. E esses cientistas da filosofia, através deles, as ciências foram nascendo, se recriando e se formalizando e se formatando. Tudo vem pela arte, porque tudo vem pelo homem, tudo vem pelo elemento homem, pelo elemento corpo, pelo elemento vida. E as famílias, por exemplo, as escolas exercem uma grande força de transformação na sociedade. Mas a escola ela é criada pelo homem. O homem é preconceituoso. As famílias são preconceituosas. Por exemplo, se tiver na família um filho que queira ser bailarino, o próprio pai vai dizer: não, você vai ser viado, você vai ser gay, você vai ser homossexual, etc, etc, etc. Se você tiver um filho que quer ser artista, os pais vão detonar esse filho. Não, você tem que ser doutor, você tem que ser advogado. Primeiro, os pais nem querem que filhos sejam professores. Para você ter ideia, a profissão de professor é tão desrespeitada, é tão desmerecida, que você não vê ninguém querer ser professor. Aí você pergunta: mas Jailton, você tem um filho. Se seu filho quisesse ser professor, você deixaria? Não. Mas por que, Jailton? Você se arrependeu de ser professor? Não. Eu escolhi ser professor. Por exemplo, meu filho queria ser professor. Eu disse: não queria ser professor, não. Mas por que, meu pai? Porque ninguém respeita professor no Brasil. Tem uma outra profissão que te dê dinheiro e vai ser professor por prazer. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Por exemplo, eu também sou artista, mas também sou professor. O que me sustentou enquanto professor? A vida de artista me ajudou. Mas se eu fosse só professor, eu teria enlouquecido, eu teria me matado. Por quê? A sociedade não acredita na profissão do professor, a sociedade não respeita o professor, as famílias não respeitam os professores. Observe, estamos em plena pandemia. Você vê técnicos reunidos, você vê governo, o corpo político reunido, mas ninguém ouve o professor. Ninguém ouve o professor. O que é que o professor acha dessa pandemia? O que é que o professor acha do retorno à sala de aula? Ninguém vê, ninguém pensa em nós. As famílias começaram a pensar nos professores no início da pandemia porque as suas crianças estavam em casa. E esses filhos, eles não suportavam as crianças em casa. Só por isso. Aí o professor foi lembrado como herói. Mas quando a Covid passar, que as vacinas estiverem quando as vacinas existirem, vai voltar tudo de novo, porque a Covid não vai mudar. Você vai ver aluno bater em professor, você vai ver pai e mãe esculhambar professor, você vai ver governo detonar professor. Por quê? Porque, Tâmara, não existe política pública de respeito ao profissional da educação. No Brasil, não. Na Europa, é diferente. Nos Estados Unidos, é diferente. Em alguns países de primeiro mundo, a educação é prioridade. No Brasil, não. No Brasil, não. Agora, imagine num país que a educação não é prioridade, aí o filho fala: meu pai, eu quero ser dançarino. Ele dá um burro na cara do filho. O pai vai dizer: não quero viado na minha casa, não. É a primeira coisa que o pai vai falar. O pai vai dizer: eu prefiro que seja policial. Por quê? Porque policial pode matar a pessoa. É só por isso. Infelizmente, o Brasil é isso. Enquanto as pessoas não criarem uma política de educação que valorize o profissional da educação, o jovem vai fugir da escola e vai fugir da profissão. Porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão se aposentando. Mas você não vê na escola de 1 a 10, nas pesquisas de profissão, a profissão de professor está em número 1. Ninguém quer ser professor. Mas eu digo: Jailton, o pessoal está errado? Claro que não. É óbvio que não. Por quê? O professor é o pior salário do país, o professor é desrespeitado, o professor não é valorizado. Não existe política pública que proteja professor. Você está entendendo? Agora imagine, você que é da dança, que é profissional, que está estudando dança. Meu filho, hoje, dizendo assim: meu pai, eu queria ser só bailarino. Eu deixaria, por quê? Porque eu posso sustentá-lo. E eu diria: vá, meu filho, vá. Você está entendendo? Mas, assim, as famílias não veem a arte como a saída, principalmente a dança, porque fala que dança é coisa para homossexual. Essas suas colocações são muito importantes. E o que é pior, Tâmara, a própria escola age dessa forma.
A própria escola é preconceituosa com relação às artes dentro da própria escola. Os próprios professores, a maioria é muito preconceituosa. A maioria da escola, os próprios professores tratam as disciplinas, a disciplina de arte com muito preconceito e com muita restrição. Você tocou nesse assunto já e me lembrou quando eu passei no curso de dança, né? A vice-diretora da escola onde eu estudava perguntou para mim quando que eu ia passar no curso superior, porque meus colegas passaram em engenharia, em física, em letras, e eu passei em dança. E ela me fez essa pergunta dentro da sala da direção. E aí eu disse para ela, mas eu já passei no curso. É isso aí. Porque eu me sinto representada nesse curso. Eu amo o que eu faço e eu faço por prazer, eu faço por paixão, porque é algo que eu gosto, que me toca, que me move e que me pertence no mundo, sabe? Isso que você colocou, de as pessoas entenderem o que é dança e que dança é movimento e que o universo é movimento é muito importante, né? Que bom que você disse isso, que as pessoas escutem muito isso, né? Quando a gente divulgar esse vídeo nas redes sociais, e que as pessoas passam a entender isso de verdade. Essa questão também do professor ser mais valorizado, você colocou muito importante, né? Isso as pessoas estão vendo agora em pandemia, porque as pessoas criticam muito a atuação dos professores, né? Acham que os professores não educam muito bem seus filhos, e geralmente isso não é uma parte do professor, né? A educação dos filhos, das crianças, de jovens, é uma questão comum, compartilhada na sociedade, mas que a família é quem educa o seu filho e que tem que fazê-lo respeitar o professor, né? É a família que Uma educa. outra questão que você colocou também foi sobre os preconceitos, né? Eu faço dança afro, né? Sou do projeto Encantarte, um projeto que atua com questões africanas, né? Dança africana, percussão, teatro. E eu já fiz oficinas de dança em algumas escolas do município aqui de Itabuna, pelo projeto Mais Educação. E eu vejo como a dança é vista de forma preconceituosa dentro da escola, inclusive pelos professores. Né? Principalmente, Tâmela, a dança que nos representa, que é a dança negra. Exatamente. Porque um país preconceituoso como o Brasil não admite negro, não admite gente da periferia, não admite nada disso. Agora imagine você mulher, você negra, você da periferia e fazendo dança africana. Exatamente. Aí eles falam que a gente cultua o Satanás, porque eles falam nas próprias escolas. E aí, né, nessa perspectiva, eu entendo que essa é uma dança que é muito importante dentro das escolas públicas, porque somos a maioria, negros e negras, dentro das escolas públicas e de periferia, e é algo que nos representa, né? Dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre a dança afro dentro das escolas e também sobre o seu trabalho de TCC, que é uma abordagem do ensino da dança afro no ensino médio das escolas estaduais de Itabuna, Bahia, que é, inclusive, um trabalho seu que eu uso como referência nos meus trabalhos da universidade. Quando eu fiz a história da África, da cultura africana, uma pós-graduação, eu quis, como eu já trabalhava com dança também, né, eu quis fazer uma pesquisa nesse campo, porque como eu sempre fui de movimento negro unificado e nas escolas, né, eu sempre trabalhei, como eu fui professor sempre de língua portuguesa, de literatura e de arte, eu juntava essas disciplinas, mas levava para o campo das artes, para a poesia, para a música, para o teatro, para a dança, e trabalhava a literatura fazendo essa intertextualidade, fazendo essa conexão, essa interface com as artes. Então, eu trabalhava os conteúdos da linguagem, né, da literatura, da língua portuguesa, da produção de texto, junto com o mundo das artes. E isso me ajudou muito e facilitou. Então, quando eu fiz um projeto chamado Brasil e os Outros 500, eu fui perceber, eu pensei assim, falei, quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu percebi que nas escolas, não tinha uma escola. Eu falei, vou fazer uma pesquisa para saber quantas escolas trabalham a dança africana, a dança afro, a dança da negritude, a nossa origem, já que nós somos um país de negros, né? A Bahia é o segundo país
equivale a um país da África. O lugar na África que tem mais negro no mundo é Bahia, Brasil. Depois Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, eu descobri o seguinte, eu vou ver isso enquanto campo de pesquisa. E descobri que não tinha uma escola. Eu pesquisei todas as escolas públicas de Itabuna, de primeiro e segundo graus. Não tinha uma escola pública de Itabuna que trabalhasse a dança afro como objeto de identidade do próprio alunado negro e pobre, que é o próprio nosso público da escola pública de Itabuna. Né? Então, eu botei a minha escola de fora da pesquisa, porque eu trabalhava lá e a gente fazia dança africana lá. Então, seria muita arrogância e prepotência minha eu fazer uma pesquisa para ver só a minha escola. Não, deixei a minha escola de fora, enquanto objeto de estudo, e pesquisei as outras de Itabuna. Nenhuma escola de Itabuna trabalha, eu percebi a dança africana. Por quê? É claro, o preconceito que se tem contra a dança e contra a dança afro nas escolas itabunenses. É muito claro, isso é objeto de pesquisa. Quando eu apresentei meu TCC, na bancada tinha uma professora que ela dizia assim, é impressionante, em pleno século XX, em pleno século XXI, uma coisa dessa numa cidade como Itabuna, com quase 200 mil habitantes, com 18 escolas públicas na época pesquisadas, né, que hoje tem bem menos, porque as escolas foram fechando, e não tem dança. Mas como que o aluno vai se sentir representado? Não se sente. Por quê? Porque a escola pública expulsa o próprio aluno, expulsa o pobre, e esse pobre, a maioria é negra, porque povo da periferia é negro, porque nosso povo pobre é negro mesmo. Isso é de origem desde os nossos ancestrais, quando a gente foi obrigado a construir favelas, a fugir para a periferia. Então, assim, o aluno não se sente representado. Se ele não se sente representado, o que é que ele vai fazer? Fugir do colégio. A evasão escolar é imensa. Se a gente não fizer um projeto pedagógico que envolva o aluno e que insira esse aluno no processo pedagógico da escola, não vai ter aluno na escola. Eu estava olhando o aluno da escola fundamental, de cada 10, 8 desistem nos 2 primeiros anos. De cada 10 alunos do segundo grau, 7 não terminam o curso do ensino médio. Então, aí a gente vê que as políticas de educação pública para o aluno da escola pública é de exclusão. Exatamente. Por que de exclusão? Porque a escola não tem um teatro, não tem escola de dança, não tem poesia, não tem cinema, não tem uma banda musical, não tem banda de música, não tem nada. O aluno é obrigado a chegar, ficar catequizado, sentado numa cadeira dura, horrorosa, numa escola feia e horrorosa, sem ar-condicionado, sem mobiliário, uma escola que parece as cadeias e quer que o aluno fique. É claro, Tâmela, que o aluno não vai ficar, porque não tem nada que acolha esse aluno. Esse aluno vai ver o quê? As escolas parecem umas cadeias. Estamos no tempo das sirenes das escolas. As escolas sujas, feias, horrorosas, não oferece nada. Um professor, a maioria com as caras de bicho, a maioria espanta o aluno, umas merendas horrorosas, só pão, suco e biscoito. Exatamente. Quando tem, a maioria da escola pública brasileira é isso. Então, como que o aluno vai ficar e ter gosto por estudar? Então, como a gente pode conquistar esse aluno? Pelas artes, pela dança, pela poesia, pela música, pelo teatro, e criando textos que o aluno se veja, se presentifique e se assuma negro e se assuma pobre. Pobre você pode deixar de ser, porque pobreza é cabeça. E se você for sabido, todo mundo vai te respeitar. Minha mãe me ensinou isso. Tá? Negro não é defeito, nem você vai deixar de ser, porque negro a raça negra é uma raça fantástica. Nós somos essa criação do universo, essa mistura de brancos, negros e índios, formou a raça humana. Nós somos humanos, isso não é defeito. Agora, viver em total exclusão social, sim. Isso é miserabilidade. E a escola não pode tapar os olhos para isso.
E a dança pode salvar esse aluno. Milhões de alunos que eu tive, centenas de alunos que eu tive durante o ensino médio, durante o curso fundamental, durante o ensino médio e a faculdade, esses alunos escolheram o caminho das artes e venceram na vida. Eu também venci pelo caminho das artes. É uma saída. Eu aprendi a ser negro porque eu tive professores que me valorizaram enquanto negro. Está entendendo? Enquanto pessoa humana, enquanto gente. E, infelizmente, a escola pública, a maioria delas, não são todas, expulsa o próprio aluno que mora na periferia, que além de trabalhar o dia inteiro, vai para a escola de noite cansado e ainda chotado na sala de aula, porque ele é maltratado, ele é tratado com preconceito, ele é maltratado, ele não é acolhido com respeito, com carinho e com dignidade. Mesmo porque a própria escola não acolhe o aluno com dignidade, porque a escola expulsa nossos alunos. Eu passei 35 anos trabalhando na escola pública e vivenciei isso. E tentei fazer o diferente. Foi o meu trabalho. E a dança abriu caminhos para isso. O teatro abriu caminho para isso. Entendeu? E eu acho que cumpri, como Paulo Apóstolo diz, um bom combate. Tá? E continuo fazendo. Acho que é isso. E assim, por que não tem dança afro nas escolas? Porque falar de preto é coisa do Satanás. Falar de preto é falar de candomblé. Candomblé é artimanha do demônio, segundo os ignorantes. Segundo os não estudiosos, os ignorantes. E esses ignorantes talibãs que tem nas nossas escolas, a gente tem que fazer o quê? Ver ficar calado? Não. Ser sabido, ser inteligente e lutar contra essa gente. Lutar não sendo iguais a eles, lutar sendo sabido, dominando a língua, dominando os saberes e para que, através desses saberes, nós sejamos livres, para que eles abram todas as portas para que possamos passar. Porque nós somos feitos, todos nós, humanos, para entrarmos e sairmos pelas portas da frente. É o que eu penso. Que lindo te ouvir, Jair, né? Nós precisamos de profissionais como você na educação, sabe? Inclusive para que nossas crianças negras se sintam acolhidas dentro da escola, porque senão essa criança não chega nem no ensino médio, né? Porque a criança percebe quando o professor age com forma discriminatória com ele, né? Muitas vezes ele pode não falar, né? Porque geralmente as crianças passam por essa situação, mas não é uma coisa que elas falam, mas elas sentem. E isso fere a autoestima de uma criança dentro da escola. E aí ela não se sente realmente representada, como você falou. Eu sou muito feliz, Tâmela. Eu fiz uma carreira brilhante, por quê? Porque os meus alunos são minhas paixões. Meus alunos fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Eu os honro, porque a comida que vinha para a minha mesa, que eu boto na mesa, é por causa dos alunos. Os alunos pagam minha comida. E eu sempre tive essa consciência. A roupa que eu uso é paga pelo meu aluno. As contas da minha casa são pagas pelo dinheiro do aluno. Então, eu honro meus alunos. Sempre honrei e vou honrá-los sempre, sempre. Eu sou muito feliz em ser professor. Eu amo ser professor. Aí você fala, se você voltasse o tempo, seria tudo de novo professor, como eu larguei tudo para ser professor. Lindo, lindo, lindo ouvir isso. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença nesse primeiro quadro, Eu Vivo de Dança, e queria que você falasse suas considerações finais, que nós já estamos chegando aqui nos nossos minutos restantes daqui, que o aplicativo vai fechar. Você quer que eu fale o quê? Que eu me despeça? Eu não ouvi direito? Isso, suas considerações finais, tá bom. Né, em relação ao mundo da arte, da dança na escola. Primeiro, eu quero dizer que é possível fazer um bom trabalho nas escolas? Mesmo contra o sistema? Sim. Porque a gente não pode deixar que eles nos vençam. Porque assim eu fiz a vida inteira, sendo sempre impedido, às vezes impedido, na maioria das vezes. Nas escolas particulares eu sempre tive acesso a tudo, foi ótimo, mas na escola pública foi uma luta de Sansão e Dalila, uma luta de Hércules para conseguir fazer, mas eu consegui. Por quê? Porque se eu parasse, eles venciam. Agradecer a você. Você, para mim, é um orgulho. Já faz parte da minha neta, porque seu pai, para mim, é meu filho, que eu vi pequeno.
foi meu aluno na escola, seu pai foi descoberta de um projeto na escola, então me honra muito. Você já é minha neta nessa geração, você já é minha neta. E eu sou muito feliz. Como eu Meu posso pai dizer fala que que não deu você é certo? filho de Mário Deu Gustavo certo. e ele é seu filho, então eu sou neta mesmo. Pois é, você é minha neta. Então deu certo. Eu te agradeço pelo carinho, te agradeço pelo cuidado, te agradeço pela entrevista. Eu sou muito grato a todos vocês e assim, por vocês existirem no meu caminhar. Um beijo muito grande, estarei sempre à disposição e assim, dançar, eu vejo Deus quando eu danço. Eu sinto Deus quando eu estou dançando e eu vejo Deus quando eu vejo alguém dançar com a alma. Então, continue dançando, continue na dança, continue acreditando nos seus sonhos, porque os sonhos, eles já são verdadeiros quando a gente acredita. E quando a gente acredita neles, ninguém nos para, porque ninguém pode nos parar. Então, ninguém vai te parar. Seja feliz na profissão que você escolheu e voe, como Isadora Duncan. Isadora Duncan, ela voava quando estava nos palcos dançando. Então, nós viemos para voar. Nós somos pássaros. Beijo grande. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Muito obrigado mesmo pela sua presença e pelas suas palavras. Esse Beijo. foi o quadro Eu Vivo de Dança. Eu sou Tamela França e esse foi Jailton Alves. Beijo. Te amo. Oh, eu também te amo já, meu amor. Que emoção, meu Deus, tá com essa menina. Minha